E aí, rapaziada, mais uma vez, um abraço a todos, obrigado pela companhia aqui no Block One Podcast. E aí, Adriano, tranquilo? Tranquilão, vamos mais um episódio aí, né? Mais um episódio. E esse aí chama na cabeça o seguinte: Tropa de Elite, osso duro de... É o que vem na cabeça, não tem jeito. Maurício Ebert, major da Polícia Militar, prazer recebê-lo aqui no Block One Podcast. Obrigado, eu que agradeço o convite. Para mim é sempre uma satisfação muito grande estar podendo falar um pouco, né, sobre a vida da gente, né? Tanta coisa para falar aí. E estamos aí para ajudar no que puder. E eu fiquei sabendo também que o Maurício vai ser um podcast interessante, que além das histórias da polícia, que é sempre interessante, ele também é bem da tecnologia, viu? Ah, é? Blockchain, criptomoeda, o cara é antenado aí. Cara, mas nunca teve a oportunidade de usar o óculos aí de realidade virtual, então vai ser... Então, na realidade virtual vai ser bom. Rico Novidade, ele já tá, agora vamos ver onde é que ele vai chegar. Ah, não, ainda não. Tomara, né? Agora eu vou flertar com o perigo. Já posso começar o podcast flertando com o perigo? Pode. O cara é a cara do Thiago Neves, velho. Sem brincadeira. Thiago Neves? Thiago Neves. E aquele jogador que foi, pô, já pensou? Você é corintiano, a gente já conversou aqui. corintiano, claro. Corintiano. Doente ou assiste? Rapaz, já fui assim? mais, É já fui mesmo? mais, já fui bem doente. Hoje é minha filha, meus filhos assim, eles são bem mais doentes que eu. Eles assistem mais. Ixi, Ave Maria, minha filha fala mal do Corinthians, pra você ver. É mesmo, todo mundo timão. Então, Rapaz, tá é certo. todo mundo lá em casa, impressionante. Filho tem que torcer pro time do pai, viu, Adriano? Pois é, Com certeza. Eu lá em casa perdi essa batalha. Perdeu né? a batalha, né? Pois é, São Bom, perdeu Paulino uma e batalha meu filho virou flamenguista. Batalha do bem, batalha do bem. Mas, Maurício, começa contando pra gente aqui, cara. Vamos voltar lá atrás. Brasília, nasceu em Brasília? Nasci em Brasília. É, assim, na verdade, eu vim de uma família muito humilde, né? Os meus pais, assim, eles vieram do Nordeste, né? Logo no início aqui da construção de Brasília. E eles passaram um problema muito sério, né? Aqui por questões de condições mesmo, né? De vida. Meu pai, por exemplo, ele chegou a ser submetido à condição de mendigo, na verdade, né? Minha mãe, eu quero falar submetida à condição. Minha mãe, na época que ela veio do Piauí, ela chegou a ser submetida à condição de escravidão, cara, só para vocês terem uma ideia. Então, assim, o pessoal passava muita dificuldade, né? Chegou aqui no início de Brasília, não tinha muita estrutura, e aí não eram, assim, praticamente não tinham estudos, né? Eles eram atraídos por alguém que aproveitou deles a mão de obra? Na verdade, assim, né? O meu pai, por exemplo, quando ele veio para cá, ele veio a convite da irmã dele, que até então ela era casada com um rapaz interessante. Esse meu tio, ele era fugitivo da Segunda Guerra Mundial. Aí rodou pela Argentina, era polonês, e depois ele veio parar aqui em Brasília. Agora, a saber como ele se estruturou aqui, isso eu não sei, né? Mas, enfim, meu pai veio com essa promessa de vir trabalhar com ele aqui. E aconteceu algum tipo de problema e tudo mais, e meu pai só tinha minha tia como família, e no final das contas ele acabou tendo que sair, aí não sabia ler nem escrever, sozinho, acho que na época tinha uns 14 anos, ficou na condição de mendigo. E aí ele ficou 6 meses como mendigo, ele até fala isso até hoje, fiquei 6 meses como mendigo, ele dormia muito ali na Asa Sul, Asa Norte, ali naqueles, não tem ali, eu não sei como é que é hoje lá, mas eu lembro que aqueles prédios ali, você jogava o lixo, tinha uma passagem, né, de lixo ali pelos apartamentos. Sim, isso era uma espécie de fosso, né? Você jogava, caía e ficava lá embaixo, era uma sala que se abria lá, porque eu jogava lá. Exatamente, Ixi, meu pai dormia ali, cara. Porque ali ficava abertura lá embaixo, você podia abrir, você podia vir por fora, abrir e ficava exatamente. Lá. Então ele aproveitava essa situação para se cobrir do tempo, para se proteger do tempo e também para ter algum tipo de alimentação. Então ele Passou um perrengue forte. Um perrengue pesado. Então, assim, a gente se estruturou, aí eles conseguiram ganhar um lote ali na região de Ceilândia, a gente é tudo ali daquela região, né? São quantos irmãos? Nós somos em três irmãos. E eu tenho um irmão que é da Polícia Militar, também, que é mais antigo que eu, né? Vai até ser tenente-coronel agora, Márcio Rogério. E o meu irmão Marcos, que é do Banco do Brasil, até da área de tecnologia. E tem o meu irmão, que é o mais velho, que é o Anastácio, ele é advogado. Então, assim, graças a Deus, a gente conseguiu se estruturar bem e tudo mais. Cara, você até fiquei arrepiado agora. Então você começa a contar a história do seu pai, da dificuldade, ele vê os 4 filhos, todos eles formados, né, cara? Nossa Senhora. Não, e ainda mais a gente vindo ali daquela região de Ceilândia, né, cara? Muitos amigos meus perderam a vida. Eu já cheguei a ver amigo meu assassinado. Eu assim, como virei policial militar, já tive ocorrência, inclusive, com amigos meus lá, cara. Merda, né, velho? Você chega ali, pô, cara, meu chegado ali, bravo, cara, tem que prender o cara. Aí é ruim. Teve uma situação inusitada, até contar rápido aqui. Rapaz, um dia eu tava passando de viatura assim, né? Só para fazer um corte rápido aqui, aí
Aí uma mulher começou a gritar, pedindo socorro, que estava sendo estuprada, que tentou, né, tinha tido uma tentativa de estupro contra ela. Eu falei, mas uma ocorrência dessa, quem é? A gente chegou, parou as viaturas assim, ela apontou o cara estava num boteco. Rapaz, quando eu cheguei, já abordei. Quando eu vi, rapaz, não era um senhor que me viu crescer, cara, lá na Ceilândia, velho. Nossa Senhora. Na época era o Seu Chico, né? Chamava ele Seu Chico. Ele foi ele. Eu falei, puta merda, cara, o Seu Chico, né? cara, o cara. Eu ia no boteco do cara para comprar um salgadinho, entendeu? Meu pai tomava uma cachaçinha lá nele, jogava sinuca. Então ele me conhecia desde garoto. Quando ele me viu, ô Maurício, tudo bem? Eu falei, não, tudo bem nada, né? Agora, Dá pra dar o bracinho aqui não, pro... Maurício, tudo bem, rapaz, é complicado, né? Porque assim, as pessoas às vezes elas falam, não, é amigo e tal, vai, não tem como, né? Condição de polícia. Aí é questão de lei, né? Ainda mais, bom, uma mulher que né, tinha sido quase estuprada ali, não tem o que fazer. Não tinha condição. Aí cresceu, foi bom aluno ou não? Rapaz, eu não era bom aluno, não. Inclusive, eu já tomei até umas porras da polícia lá, viu? Rapaz, rapaz, quando eu era moleque, rapaz, eu tomei uma peia, cara. Eu acho que aí eu falei, agora eu vou ser polícia, né? Tomou raiva da polícia não, Maurício? Não, na verdade, ô Adriano, o que acontece? Cara, eu tava um dia com um amigo meu e esses policiais nos pegaram lá. Esse amigo meu tava fazendo umas merda lá, né? Foi querer pichar uns muros e eu tava perto. Rapaz, Sobrou. Os caras me pegaram, mas sobrou. Eu era garoto, né? Devia ter uns 15 anos ali, mais ou menos. Rapaz, mas tomou uma peia. Mas foi uma peia naquela época, né, cara? Ali, Hoje uma final coisa dos anos tá 90. louco, né? Hoje o cara... Hoje não, hoje é diferente. Rapaz, mas foi uma peia que eu Naquela fiquei época não tinha telefone pra filmar, então, meu Eu amigo, não tinha, pau é. comia. E aí, engraçado, rapaz, que eu saí aspirante, aí meu irmão também saiu, a gente foi trabalhar no 8º Batalhão, na época, nós não encontrou os caras lá, bicho. Tu encontrou? Encontrou o rapaz e aquele dia, não lembro, mas espancou tanta gente, né, que eu era só mais um. É que só lembra quem apanha, né, É, velho? Quem bate não exatamente, lembra, mas- não. Mas assim, o passou. teu irmão foi inspiração, Maurício? Ele foi na frente, você falou assim... Meu irmão pô, foi, porque assim, Ele entrou e você falou assim... Pô, ele é quantos anos mais antigo que você? ele é né? meu irmão é aspirante de 2000, eu sou aspirante de 2006. O meu irmão, eu na verdade, assim, eu comecei a trabalhar logo cedo, né? Com 15 anos eu trabalhava lá nos Correios, o edifício sede ali que ficava ali no setor bancário norte. E eu era estagiário lá. Eu acho que lá que eu comecei a criar jeito, né? Porque eu estudava nessas escolas ali na Ceilândia, e, pô, às vezes começava a me envolver com gente que não prestava e tal. Né? Na verdade, não cheguei a aprontar muito quando eu era garoto, mas sempre tive aquela consciência, porque meu pai, ele criava a gente a ferro e fogo mesmo. O pau cantava bonito lá em casa. Ele chegava assim, falava assim, entra para dentro do quarto, tira a camisa, meu amigo. Nossa, aí a lambada vai rolar. Era brabo. Então, assim, aí meu irmão, né, saiu aspirante da Polícia Militar, então um dia eu fui numa formatura e vi, caramba, que negócio bacana. É emoção, gostei disso né? aqui. E assim, mesmo assim, eu sendo um aluno muito mediano, ruim, mas a minha condição é porque eu não era interessado nos estudos. Só que aí eu comecei a me interessar e eu tinha uma boa aptidão para matemática, rapaz. E essa aptidão para matemática me ajudou muito, né? Tanto é que eu passei, na época, no vestibular para engenharia mecânica, lá no UNB, fiz um semestre. Aí não dava, tinha que trabalhar, era diurno, né? Aí passei para matemática, noturno, aí fiz matemática lá. Fiz matemática, e só que na época o CFO, acho que você deve lembrar, era o vestibular da UNB, Isso, né? exatamente, Era o eu sou da UNB. vestibular. Aí eu tentei uma vez, não consegui. Aí na segunda vez eu tentei lá e consegui passar na prova. Então você cursou o NB, Eu cursei o UNB. Aí quando foi o UNB, voltei agora em 2015 de novo fazer educação física. Estudei Não só lá. concluiu matemática, ou concluiu? Concluí matemática e não concluí educação física. E engenharia mecânica eu fiz só um semestre. Nossa, mas o Maurício, você fala que não foi um bom aluno, cara, mas o seu olhar que você vindo da escola, né, que a gente sabe que a escola pública ela é inferior, não tem jeito, infelizmente. Sim. Você passar na UNB, depois você passar para o CFO, que era um concurso muito disputado na difícil, época. Pô, você foi, cara, você foi humilde aí, né? Você você se esforçou bastante. Porque não era fácil. Eu falo isso porque nessa época eu tentei, por exemplo, no CFO, eu não passei no CFO. Eu não consegui passar. Na verdade, né, Adriano, acho que a nossa limitação está muito dentro da gente, né, cara? Às vezes a gente se autolimita, né? Eu na época sabota, né? você se autossabota. Eu não tinha condições financeiras para pagar um cursinho, por exemplo. Meu irmão, eu fui lá na escola lá, pedi pro diretor para eu, assistir aula no horário oposto ao que eu ia, entendeu? Vou estudar aqui, cara. Pegava, ia na biblioteca ali, pedia ajuda para um professor aqui e tal, aí comecei a ganhar uma graninha aqui,
do que eu fazia, eu trabalhava nos Correios, aí pagava um cursinho ali, outro aqui, entendeu? E é o segredo, até eu falo para meus filhos até hoje, o segredo é o quê? Disciplina. Meu irmão, ninguém nasceu aqui com um dom assim, absurdo para ganhar muito dinheiro. Por exemplo, um Neymar da vida, né? O cara tem uma habilidade, né? é um gênio do futebol, digamos assim. Eu não sou. Então, se eu não tiver disciplina para fazer minhas coisas, cara, não vai dar certo, entendeu? É a história do Cristiano Ronaldo e do Messi. O Messi Sim. tinha o dom do futebol, o Cristiano Ronaldo não era habilidoso. Sim. Ele usou a disciplina e tudo aquilo para poder ser um dos maiores jogadores do planeta. Exatamente. Por aí, né? Exatamente. Então, assim, hoje, assim, graças a Deus, eu me orgulho muito, né? Tenho um orgulho absurdo dos meus pais pela história de vida deles, né? Por ter proporcionado essa questão da educação para a gente, mesmo aquela educação ali daquele jeito mais chucro, né? Mas que hoje, às vezes, eu vejo que falta um pouco isso. Falta, né? Muitas pessoas E perdendo. eu pegando um gancho que você falou que falta um pouco, você, lógico que hoje você está numa situação policial, oficial superior, mas você deve ver muita ocorrência com colegas que você fala assim, cara, falta muita coisa em casa hoje, né? Tipo assim, você vê muito moleque que vai para esse lado porque falta qualquer tipo de limite, né, Maurício? Dos pais, de colocar limite nos filhos, eles acabam cambando ainda para o lado do crime ou de fazer qualquer ocorrência aí por faltar um pouco mais de pulso, né? Exatamente. Assim, a gente vê, na verdade, Adriano, isso é um padrão. Isso é um padrão mesmo. É muito difícil você prender hoje um criminoso que ele realmente não tinha um tênis para calçar, não tinha escola para estudar, não tinha uma comida para comer. É muito difícil. Eu mesmo, desse tempo todo da polícia que eu estou, nunca aprendi. Tem pessoas muito humildes, tem, mas a grande maioria são pessoas que têm plenas condições, entendeu? Eu acho que o que falta aí é questão de formação de valores morais, entendeu? Caráter, né? O entendimento daquilo que é certo e que é errado, né? Que às vezes até uma boa palmada poderia resolver um problema futuro. Tem até um ditado que fala assim, ó, corrija seu filho em casa para que a polícia não tenha que corrigir ele na rua, entendeu? Então, é uma coisa assim que, às vezes, essa correção na rua, por terceiros, pode causar um nível de revolta muito maior. Então, assim, então a gente vê esse tipo de sociedade assim, crescendo dessa maneira. Infelizmente, assim, grande parcela da população carcerária, das pessoas que são egressas, né, que tiveram algum problema da justiça, eles não têm um nível de escolaridade, digamos assim, adequado ainda, né, para concorrer ao mercado de trabalho. Então, ou seja, são pessoas que são manipuláveis. E hoje, quando você vê essa questão das organizações criminosas, que por trás tem líderes e pessoas muito inteligentes, rapaz, para cooptar essas pessoas é muito fácil, tirar de dentro daquela família, entendeu? Transformar ele num soldado do tráfico, num soldado para poder trabalhar em prol daquela organização criminosa. A gente vê isso crescendo de uma maneira assim até exponencial. Desses últimos 10 anos para cá, o incremento na criminalidade é absurdo. Eles viraram, os líderes estão vendo essas formas de captar soldados, né? Exatamente. E hoje é o seguinte, não é só um pai que perde só um filho que vai virar um vagabundo na rua, não. Ele vai trabalhar a serviço dessas organizações, entendeu? É uma coisa que é complicada. Ali na área de Ceilândia, eu vejo muito acontecer. Aqui em Brasília, na verdade, já tem uma boa estruturação disso aí. A gente tem que ter cuidado para não virar um podcast policial. Não, mas mesmo que vire, porque é um assunto que chama a atenção. Porque Quem é pai, né? As pessoas querem saber dos bastidores, exatamente. Sim, porque o que está na frente ali, a gente tem ideia, mas os bastidores. Como é que ficou o coração de papai e mamãe quando seu irmão primeiro, depois você já estava acostumado quando você disse que ia seguir a carreira militar. Mas porque a gente tem na cabeça o seguinte, policial a gente sabe que vai, mas não sabe se volta por conta das operações. Tive muitos amigos. Como é que ficou o coração de papai e mamãe quando o irmão falou, vou seguir essa carreira? Tranquilo? Na verdade, a gente tenta poupar muito, né, minha mãe. Eu lembro que às vezes estava numa ocorrência assim, meu irmão, numa ocorrência pesada. Aí às vezes minha mãe ligava para minha mãe, filho, então hoje, não, mãe, tô aqui em casa aqui, tranquilo. Você não estava trabalhando? Tô nada. Não, mãe, meu negócio é só expediente, tudo mais, já estou até em casa. Então a gente sempre tentou poupar, no meio do poupar muito, exatamente assim, porque eu sabia que não é, né? Por exemplo, tenho meus filhos, às vezes você vê ele numa situação diferente, você já bate aquela preocupação. Você imagina um pai ali sabendo que o filho vai se envolver numa questão com um criminoso, que vai te ameaçar, que você vai correr um risco de morte ali iminente, entendeu? Isso aí, pro ponto, igual minha mãe, né? A condição dela assim, é uma condição boa, minha mãe tem boa saúde, mas às vezes a saúde mental ela pode ficar abalada por conta disso. Então a gente sempre tentou poupar ela o máximo. Eu acompanho um casal que chama Casal Policial. Eu acompanho eles
Eu sei que é o casal Cross Policy, né? É o Jerônimo? Não. Eles são de Vila Velha, se não me engano. Ah, não, isso eu não conheço, não. Aí, e eles vão... o marido é policial militar, ela é policial civil. Sim. E eles vão acompanhando tudo que eles fazem. E abre caixa de perguntas, como se fossem esses casalzinhos que se juntaram aí na pandemia para fazer. Sim. Só que eles mostram o dia a dia deles, com o filho, para onde eles vão, sem problema nenhum. E um dia, numa caixinha de perguntas, perguntaram, vem cá, você não tem medo de expor a vida, não? E o ladrão ela falou, mas eu não tenho que ter medo do ladrão. O ladrão é que tem que ter medo de mim, então, para mim, nenhum problema. Você pensa desse jeito também? Não, penso totalmente o contrário. Eu sou o oposto disso aí. Você é reservado total. Eu sou assim, na verdade, por exemplo, a gente está num podcast aqui, né? Agora, tomara que alavanque aqui, seja bilhões de inscritos, de visualizações, tudo bem, mas assim, a questões de exposição do dia a dia, ele fala numa condição, assim, eu concordo, ele tem um ponto de vista dele, mas são percepções de criminalidade diferentes. Hoje, por exemplo, né, eu já trabalhei em condições sensíveis, que às vezes uma operação que você faz, você consegue prender, por exemplo, um grande líder de uma facção criminosa, um grande assaltante de banco, como já aconteceu, entendeu? Que são pessoas que têm toda uma rede criminosa, que a partir do momento que você remove aquela cabeça, ele desestrutura aquela estrutura criminosa que foi formada ali, que é muito grande. Isso, muitas vezes, pela facção criminosa, não pode ser muito bem visto. Aí, a partir do momento que você começa a expor a sua vida, né? Vou dar um exemplo para vocês aqui que aconteceu recente, não foi aqui no Brasil. Tinha um promotor, não sei se vocês ouviram falar disso, um promotor que combateu o narcotráfico lá no Paraguai. Esse promotor, ele casou, né, ele era um cara muito reservado, andava com segurança, e ele acho que foi para a Colômbia, num resort, para fazer a lua de mel dele. E a esposa dele, o que ela fez? Assim, né, totalmente desantenada em relação ao risco que isso poderia causar, começou a colocar nas redes sociais, que lugar bonito e tal. A facção criminosa já queria, parece que está até atribuída ao PCC, já queria matar ele. O local era muito reservado, fechado, por onde os caras chegaram? Chegaram de embarcação pelo mar. Ele estava tomando um sol lá, se eu não me engano, ela estava até filmando, os caras foram lá e executaram ele, entendeu? Sem segurança também. Então, assim, para mim, na minha opinião, se a gente fosse um país que não tivesse tanta impunidade, que a impunidade hoje é um dos principais inimigos da polícia, a impunidade. Se a gente não tivesse umas leis tão flexíveis, né, com tantos benefícios do criminoso, que ele realmente ficasse preso, que o sistema prisional recuperasse esse cara e reintegrasse ele à sociedade, não transformasse ele num monstro, que é o que a gente vê. Se a gente tivesse esse apoio, inclusive da população, das ações policiais, exemplo, há um mês atrás, a gente teve 2 agentes da Polícia Federal que foram mortos por um criminoso numa rodovia. Passou uma semana, 2 agentes, né, acabaram colocando lá um cidadão lá num cubículo e foram, né, colocaram lá agente químico e tudo mais, o cara morreu lá por asfixia. São 2 situações. A comoção em relação a atitudes policiais foi absurda. Eles massacraram, inclusive, a própria instituição. Agora, o assassinato desses 2, ele praticamente passou batido. Ou seja, você não tem entendeu? E até um negócio, Maurício, que eu acompanho muito, eu até falo isso. Por exemplo, numa situação dessa, do que aconteceu no Ceará, que ele estava andando, né, que ele atacou os 2 policiais, ele estava desarmado. Se eles tivessem atirado, feito qualquer coisa, a comoção com todos seria muito grande. O cara estava desarmado, o cara estava não sei o quê. E o que acontece? Eu já tive a infelicidade de ser assaltado mais de uma vez no Rio, até fuzil e tudo mais. Cara, o cara não está nem aí. Se ele tiver chance, ele vai. Ele não pensa na sua vida, não. Então, é difícil. É complicado mesmo. Eu acho que a impunidade acaba que eu vejo muito policial falando que enxuga gelo, né? Prende o cara é solto. Falando em impunidade, qual o sentimento de você fazer uma operação não é de um dia para o outro, é estudado, você sabe quem vai colocar onde, é como se fosse ali uma peça de xadrez, é um xadrez que você constrói para poder fazer uma operação. E aí você consegue prender. Daqui uns dias esse cara está fora de novo. E aí qual o sentimento de vocês? Assim? É um sentimento de frustração muito grande, viu?
Pô, é complicado, cara. Porque assim, a gente. É como você falou, o levantamento de inteligência, né, que é feito, a estruturação da própria operação, até a questão do aporte logístico disso tudo, né? O risco que os policiais são submetidos a isso, né? O uso da estrutura, né? As autorizações judiciais, tem um monte de coisa envolvida nisso daí. A questão da imagem da polícia, você vê isso tudo se perder assim, é complicado. Isso aconteceu várias vezes. E isso mostra mais uma das faces da impunidade, né? Eu estava até comentando com o Adriano ali, acho que eu comentei contigo, Adriano, o Branco sabe bem disso aí. Eu participei daquela Operação Lázaro, né? Ah, você teve nela lá, eu, né? eu tive lá, eu fiquei 15 dias lá dentro, lá, atrás dele. Cara, Tanto ali é que foi muita gente, né? Foi. Aí muita gente tem muita percepção errada daquilo, né? Acha assim que 200 policiais, né? Era isso que coloca, mas não é bem assim. A gente tem que ver o que cada um tem a capacidade de fazer dentro daquele cenário ali, né? E o Lázaro, ele é um ícone assim da impunidade. Ele é um cara que cometeu um duplo homicídio na Bahia, era foragido da justiça, ele recebeu progressão de pena, ele chegou aqui, estuprou, matou aqui, foi preso. Ele foi feito um laudo técnico dele por psicólogos e psiquiatras, mostrou que ele não tinha capacidade mais de convivência no meio social mais, ou seja, aquele criminoso que não tinha recuperação. Mesmo com toda essa estrutura técnica mostrando que ele não tinha como ser reintegrado, ele recebeu uma progressão de pena, entendeu? Aí o cara estava na rua, tá entendendo? Um juiz lá decidiu que o cara poderia sair, até que o cara dizimou uma família daquela lá, né? Agora, vocês viram? Teve muita gente que ajudou o Lázaro, não foi pouca gente, não. Teve muita gente que Porque é o ajudou. seguinte, você sabe o que o Lázaro fazia? Não. O cara queria comprar, se eu estiver errado, por favor, Sim. Maurício. O cara queria comprar aquele terreno. Certo. Terreno, lá no... O cara com Uma dinheiro, área lá. né? Contratava o Lázaro chegava lá e... o seguinte, assaltava, metia o terror, tal, não sei o quê. O cara chegava lá, bonitão, falava, quero comprar a área. A mulher virava pro cara e falava pro marido, vamos vender. Aqui está muito perigoso, já fomos assaltados. Sim. O Lázaro ia fazendo isso na região para a galera. Então, por isso que eu acho que essa galera ele foi conseguindo se esconder. Na verdade, ali naquela região ali, né, o que acontece ali, né, só para falar de uma maneira bem sintética, bem rápida aqui. Era um cara que tinha um conhecimento do terreno absurdo, né? Uhum. A gente sabe que as nossas tropas policiais, elas são eminentemente urbanas, né? Você não tem tantos policiais que têm tanta essa habilidade de operar em área rural. Sim. E ele dominava uma área rural, e uma área rural extensa, né? Você pega ali de Águas Lindas, na verdade, do INCRA ali, ó, até lá em Cocalzinho, aí você pega ali, dá mais de 50 quilômetros, quase 80, se não me engano. Aí você pega para a esquerda, você tem mais 40, para a direita ali da 070, mais 40. Ele dominava toda aquela região ali. O cara acostumado a caminhar à noite e tudo mais, ou seja, você pega 200 policiais, coloca no local dele e pulveriza, entendeu? Você não é muita gente. Não né? Aí você ainda, além disso, você tem ainda muita gente que não tem expertise de operar na região de mata. O BOP, na época que a gente foi lá, eu estava comandando a tropa do BOP, a gente tem especialidade em patrulhamento em ambiente rural. É uma técnica policial muito específica para esse tipo de atividade. Uhum. Somado a isso, você ainda tinha uma rede de apoio, né? Que era essa que você comentou, onde ele fazia uma série de trabalhos ali, de ameaças, trabalhando ali a serviço de outras pessoas. Era um cara que vivia da impunidade, estava foragido, ninguém conseguia prender o cara. A própria população olhava que o cara era um criminoso, não era preso, não ficava com medo. Então, se ele não saísse, eles iriam pagar. E aí ele se aproveitou. Porque se ele tivesse ido para outro cenário operacional, onde ele não conhecia, provavelmente a gente teria pego ele muito antes. Você ficou lá a operação toda? Eu fiquei lá 15 dias. A operação foram 21 dias. Eu cheguei lá mais ou menos no quinto dia, sexto dia de operação. Então. Aí eu fiquei até o final, até a captura dele. A captura dele foi até próximo da minha equipe lá. Entendi. Porque complica isso, né? Que as pessoas, o conhecimento dele dificulta muito, né? É que nem quando teve aquelas operações no Rio lá do Exército, no Rio, o traficante. E a dificuldade, o traficante está na favela e conhece todos os becos da favela ali, a dificuldade é muito grande, é muito difícil, né? Cara, a gente mora num país que eu adoro o Brasil, tá? Adoro o Brasil. Mas a gente mora com
pessoas que têm cabeças muito difíceis. É difícil. Tinha gente que já estava começando a torcer pro Lázaro. Sim. E teve gente no final que eu ouvi, e isso é o que mais me deixa irritado, mas precisava dar aquele tanto de tiro nele, não bastava dar 2 tiros só. Rapaz, cabia tinha que dar mais, né? 500, porque ele já tinha Cabia que ter ido mais. embora antes. Tinha mais espaço ali. Bandido bom é bandido morto aí. Rapaz, é assim, né? Aí que eu tô falando para vocês. Olha o produto da justiça, né? Olha o produto do sistema prisional. O que foi colocado na rua, no colo da polícia, Mas, né? mas o que é, acho que a gente vai fazendo um ciclo, que o Maurício falou aqui, e é justamente isso que acontece. Vamos pegar um exemplo assim dos Estados Unidos. Vamos pegar um exemplo dos Estados Unidos. O policial prendeu o criminoso. Cara, não tem... Que daí vai para o outro lado, que às vezes pode ocorrer o excesso ou aquela coisa do outro lado também. Prendeu. Ele sabe que aquele criminoso, ele foi entregue, ele foi preso, ele não vai ser solto. Sim. Então, cara, a tranquilidade. No Brasil, aí tem aquela questão do medo. Se ele viu meu nome, se ele não viu, se esse cara vai ser solto, qual organização ele faz parte, ele sabe onde eu moro, os dados. Cara, é muito complexo, é muito difícil. E você tem um outro lado, você tem às vezes, maus policiais que existem, como maus policiais existem, e aí a população generaliza toda a corporação. E é muito complicado isso, cara. E a gente fica nessa questão toda. E um exemplo disso, eu vi o rapaz fez um papel com o rosto do irmão dele, negro, né? Que tal, fez assim. Aí foi para o meio do protesto, o cara dos Estados Unidos tinha morrido. George Floyd, não foi? Exatamente. Floyd, né? O Floyd. Que virou muito coisa política. Até estava vendo esses dias aí. E aí começou Vidas Negras Importam, como se o resto não importasse. Claro que todas as vidas importam. Exatamente. E aí o pessoal estava, se não me engano, era no Rio de Janeiro ou era no Espírito Santo, um desses 2 lugares. Estava fazendo protesto lá, porque no mundo inteiro estava se fazendo protesto nessa questão do Floyd. Aí o rapaz chegou para a menina, né, e falou, ó, tá aqui, vem cá. Você está fazendo o que? Ela, não, estou protestando aqui, porque Vidas Negras importam. Tal. Ele falou, vem cá, tá vendo esse cara aqui? É meu irmão. Ele morreu ontem com um tiro. Você pode fazer um protesto aí para ele também? A menina ficou olhando para a cara dele. É só o que convém, né? Falou, dá para chamar 15 aqui e fazer um protesto também? Porque eu não estou conseguindo nem advogado de graça para poder defender meu irmão. Você pode fazer isso para mim? Cara, a menina ficou. É desse jeito. Então, assim, é legítimo você fazer o protesto, é legítimo você fazer. Mas, assim, eu acho que tem que servir para todo mundo. Sim. E servir para todo mundo, você não consegue, porque imagina o tanto de vida que vai num dia só. E você usar aquilo ali acaba caindo na questão da política, de repente querer usar aquilo para se privilegiar de alguma forma. E por isso até a Fórmula 1 está tentando proibir o Vettel e o Hamilton, não conseguiu ainda, de fazerem os protestos deles dentro da Fórmula 1, que eles ainda fazem. Ah, entendi. Que eu acho legítimo, mas aí a FIA já começou a perceber que nessa legitimidade eles estavam se aproveitando para publicidade. O problema é que é a quem interessa, né? No final das contas, né? A quem interessa, e isso muito ligado às relações de poder, né? As relações de poder hoje elas estão acima de qualquer coisa, valores financeiros e tudo mais, ela consegue suplantar isso com muita facilidade. A gente vê isso, né? Ainda mais essa polarização política que a gente vem enfrentando aqui, que acho que não vem nem ao caso comentar, mas isso tem causado um clima atrito, né? Muito grande, né? De acirrado entre pessoas, às vezes até da própria família, né? É uma coisa que é bem complicado isso daí. E eu acho o seguinte, Bruno, eu vou fazer um elogio aqui, cara. Polícia Militar, para mim, eu tiro o chapéu. Não é porque o Maurício está aqui, não. Sempre elogiei, sempre tiro o chapéu. Porque eu lembro que eu estava vendo uma vez uma cena no Rio de Janeiro, aquele massacre daquela escola. Sim. E ligaram lá, foi Realengo? Foi Realengo. Realengo, lá, eu conheço a região. E o que acontece? Ligaram para o policial, cara, e mostra a câmera, o policial correndo com um fuzil na mão, entrando numa escola, e depois ele é entrevistado. Ele não sabia o que estava lá dentro, quantos caras tinham, o que esperar lá, e quem que entra? A Polícia Militar. Essas coisas, às vezes, cara, as pessoas esquecem. Porque eu falo isso muito. Quando está no perrengue, o cara liga para a polícia, liga lá para o 190, né? 90. Liga para o 190. Cara, e a PM, ela vem independente. A civil vem na parte investigativa, não estou querendo falar uma é melhor que outra, mas assim, a população, de forma geral, esquece isso e não valoriza. Sim. E eu falo isso muito em abordagens, que as pessoas, às vezes, eu acho que é muito mimimi, na minha opinião aqui. Por exemplo, uma vez em 2007, estava andando com o carro do meu pai, ali perto do Cruzeiro,
E era 2 horas da manhã, estava voltando, na época solteiro, voltando de uma festa, uma coisa. E a polícia me abordou. Fui abordado pela polícia, ligou a sirene, né? E aí eu parei o carro, daí o cara vetor abriu a porta, operação normal, abriu com a arma, apontou a arma, um na porta com a arma, por exemplo, o outro veio andando, pediu para colocar a mão no volante, para descer do carro, desci do carro, desceu, me revistou tudo, falei, não, estou indo para ali, para documento, uma boa. Aí no final o policial falou assim para mim, pô, viu que eu falei que estava indo para casa do meu pai, que é ali perto. Ele falou assim, pô, desculpa. Eu falei para ele, pô, não tem que pedir desculpa não, o senhor está fazendo o seu trabalho. Eu falei para ele, já tinha sido assaltado, assim, eu prefiro ter uma arma apontada por um policial treinado do que por um vagabundo. Eu já tive um fuzil e eu falo, cara, ali você não sabe o que vai acontecer. E um policial e às vezes as pessoas querem argumentar e a questão muito é o momento de tensão. O cara que está ali, o policial, o cara não sabe o que está acontecendo ali, está num momento de tensão, então é difícil isso. E falta-se um pouco também de bom senso da população em muitas abordagens, muitas operações, na minha opinião. Você é a favor do armamento da população? Sou totalmente. Na verdade, é o seguinte, o armamento, eu sou a favor em que sentido? Que ele seja livre para quem tiver o interesse. Eu não posso proibir o cidadão, entendeu? Quantos e quantos casos eu já não vi, né? Já não presenciei que se não fosse aquele pai de família, ou aquela pessoa que tinha uma arma de fogo para fazer frente a um criminoso, poderia ter ceifado a família. Que tipo de ação um criminoso vai fazer se a vida da sua família estiver nas mãos dele? A gente não sabe. Pode ser estuprado, pode ser morto, pode não acontecer nada. Mas como é que você vai confiar nisso? Como diz o Siqueira, antes a mãe dele chorando do que a minha. Exatamente. Então, assim, eu vejo o seguinte, eu sou totalmente a favor da questão armamentista, né? Eu não só pela questão de ser policial militar, mas por conhecer muitos e muitos amigos que né, não são policiais e têm suas armas de fogo, né? E são... mas pode acontecer, ter mais arma. Pelo amor de Deus. Olha essa região de fronteira seca nossa ali, ó. Aquela região aqui da América Latina, esse tanto de país aqui, aquilo ali é uma peneira, entendeu? Se a gente tivesse uma política também de desarmamentista, dessas pessoas que têm esse grande volume de fuzis e de armas de alta tecnologia, melhores muito mais do que da polícia. Hoje a polícia, eu falo para vocês, ela só consegue se superar por questões técnicas e táticas, entendeu? Que a gente submete a curso, treinamento, esse monte de coisa. Mas se fosse fazer uma comparação em relação ao armamento entre o poder paralelo e o poder do Estado, a assimetria é muito grande. Então, essa percepção de que a polícia é onipresente, muita gente acha isso. O 190 recebe 2.000, 3.000 ligações dia, por exemplo, quando é pouco. Caramba. Cada pessoa dessa tem sua prioridade. Ela quer que a polícia esteja lá. Não tem como isso acontecer. Como a polícia não tem como ser onipresente, e fala lá na Constituição que é dever do Estado, mas o cidadão também, ele pode prover a sua segurança, entendeu? Eu vejo que retirar isso do cidadão de bem seria, assim, de um absurdo muito grande, porque você passa a deixar a segurança dele totalmente tutelada pelo Estado. E a gente tem um Estado que ele não é efetivo em relação ao desarmamento desses criminosos, né? A Polícia Militar do Distrito Federal aqui, ó, a quantidade de armas que é retirada das ruas, e olha que aqui ainda é um local relativamente tranquilo em relação a Rio de Janeiro, São Paulo, né, Bahia, Ceará, entendeu? Onde você tem uma estruturação criminosa muito mais complexa, né? E aí você tira isso do cidadão, eu acho assim que é uma covardia. Importante salientar para o nosso telespectador, para o nosso internauta, para o nosso ouvinte, que para você tirar uma arma não é uma coisa simples, não. Não vai no Walmart e compra, né? Não é assim, não. Você tem que fazer o curso, você tem que tirar. E outra, é caro. Não é nada barato você ter uma arma. Então, assim, não é nada... tem um monte de... Você tem que passar por várias etapas e ser aprovado nessas etapas para que você tenha o seu porte legal de arma. A posse, né? A posse. Porque o porte ainda é uma coisa... A posse, exatamente. Proteger a sua casa. O porte é outro. Porque as pessoas às vezes confundem. Falam assim, mas não é nada fácil e o que briga-se muito é a posse. Quer dizer, é a sua propriedade, a sua casa. Não é porque as pessoas acham assim, né, Maurício? Porque eu, particularmente, acho o seguinte: o porte, a minha opinião, o porte tem que ser difícil mesmo. Sim, o porte eu sou a favor de ser difícil mesmo. Agora, a posse na sua residência, no seu território, a sua família, cara, é sua casa. O cara tem que ter o direito dentro da sua casa. Eu falo para vocês uma coisa aqui, eu posso falar isso com propriedade.
Às vezes, assim, quando batia aquela dúvida, será que sim, será que não? Rapaz, quando você entra numa casa, que um criminoso entrou lá dentro, e o cara estuprou, e o cara matou, e o cara, a gíria que a gente fala, esculachou com a sua família, meu amigo. Sabe o que Que eu lembro? entrou na sua casa e cagou tudo lá dentro, aí você olha que uma arma de fogo ali não teria acabado com aquela geração por completo, como, por exemplo, a situação do Lázaro. Aí você vê que é fácil, às vezes, né? Muita gente fala, não quero. Vai perguntar para as pessoas lá que passaram por isso ali, qual o tipo de percepção que elas têm, né? Uma coisa é a gente estar, às vezes, sentado e fazendo nosso juízo de valor. Outra coisa é você vivenciar aquilo. Né? É a mesma história. Eu lembro daquele filme Fahrenheit, que sim. o cara cobre da guerra. E aí tem uma mãe que ela apoia a guerra, apoia a ida do filho para a guerra. E aí, antes, quando o filho está indo ainda, o diretor pergunta, eu não lembro o nome do diretor, acho que não sei se é Moore, alguma coisa Moore. Pergunta para ela, mas qual o seu sentimento disso? Seu filho vai para uma guerra, vai matar gente, ele pode morrer. Não, meu filho tem que representar a bandeira dos Estados Unidos. Tal, patriotismo. Quando chega ao final da guerra, o cara volta só com a medalha de honra ao mérito, a mãe pega a bandeira, vai protestar na frente da Casa Branca porque o filho morreu. Então, é só quando acontece com a pessoa, você está falando, quando você olha dentro da sua casa, por exemplo, vamos dizer que só foi assaltado, mas você olha assim, cara, de repente minha filha podia estar aqui, meu filho podia estar aqui e ter sido pior. Aí é que você vai parar para pensar, você está falando da galera lá do Lázaro, lá de Cocalzinho, do Girassol. Exatamente, entendeu? E imagina, né? Aquela família lá foi, morreu os 2 irmãos, o pai e a mãe. Olha o que ele fez com a mãe ainda, né? Nossa, você vê. Foi. Quantos Lázaros não estão aí na rua? Não, tem tá muito aí na rua. Você viu agora, acho que foi lá em Piracicaba, não sei, foi o cara com a faca dentro do ônibus, entendeu? Então, assim, são situações que se você... Tem até um estudo americano, eu estava vendo isso daí. Era uma tabelinha, eu ia até ver se eu consigo ter acesso. Fala a quantidade de ocorrências, a quantidade de pessoas que morreram por uso de arma de fogo, né? Aqueles atiradores ativos, é isso que a gente chama, né? Aquele cara que simplesmente sai atirando, como aconteceu recente lá. E e as mortes quando um cidadão de bem fez uma intervenção letal, ou seja, aquele cidadão de bem que estava armado ali na hora e interviu. A Maria é um valor assim, é uma diferença muito grande. Deixar também claro para o pessoal que está em casa ou que está nos ouvindo que você não pode sair do jeito que quiser com arma no coldre, não, viu, gente? A lei, por isso que existe o estudo lá de como você pode usar, de que jeito você pode usar, é para se defender, né? Senão o cara acha que é bang bang, não é nada disso. O cara usa para se defender, defender a sua casa e a sua família. Maurício, eu vi um estudo, na verdade, eu até argumentei num grupo aí de faculdade, né, de escola, num grupo, num estudo, que diz o seguinte, que desde que teve um aumento de armas, de posse de armas, de CACs, né, que são atiradores esportivos, houve uma diminuição da criminalidade, de homicídios. Sim. E aí mostra os estados, por ordem, nossos 27 estados, né? São 27, né? Eu faltei aula de geografia. Então... mais do Distrito Federal. E aí, o que acontece? Mostra que os estados que têm mais posse e CAC, o número de homicídios diminui, justamente que uma das alegações do estudo diz o seguinte, que o indivíduo... Porque as pessoas esquecem que o criminoso ele é um ser humano, ele tem medo, ele é uma pessoa... Sim. Então, ele tem dúvida, ele tem medo, ele não é o super-homem, não. A gente tem sorte que ainda não tem um extremista aqui, né? Não quer se explodir. Porque e ele diz que a dúvida faz isso, o cara fica na dúvida, né? Ele fica e diminui. Esses estudos, você já viu algum estudo nessa linha? Tem sentido isso? Tem todo sentido, Adriano. Sabe por quê? Olha só, o criminoso, assim como qualquer pessoa, ele só tem medo daquilo que ele teme, entendeu? Por exemplo, vamos supor que o cara quer entrar aqui nesse estúdio aqui e roubar todo mundo. Se ele souber que aqui tem alguém armado e na loja aqui do lado ninguém tem, você acha que ele vai para onde? É o carro com alarme e sem alarme. Ele vai para aquilo onde ele... Um outro exemplo, bem básico. Porque eu estou andando na rua aqui, aí está andando o branco, que é magricela ali, ó. O cara vai querer assaltar quem? Vai querer assaltar o branco, né? Estou brincando. Por exemplo,
Hoje, o que a gente tem o maior número de furtos de celulares, na verdade, roubo de celular hoje, aqui no DF, falar de DF. Quem são as principais vítimas? Crianças, mulheres e idosos. Por que não são pessoas como nós, um cara adulto, com porte físico maior? Ou seja, a própria capacidade reativa da vítima, ela é um limitador, tá entendendo? Então, tudo aquilo que você coloca ali, que vai causar o medo e o receio do criminoso, ele tende a não fazer. A não ser que ele, né, arrisque uma situação ali que não consegui roubar ninguém, vou tentar. Aí ele já vai estar entrando num risco, porque o cara pode reagir, pode estar armado, pode entrar em vias de fato, enfim. Então, ele prefere aquilo que seja mais fácil e mais simples para ele resolver. Isso é básico. E, assim como eu falei aqui, a gente não tem a questão do extremismo, que o cara vai lá, eu quero roubar aquilo, estou nem aí se eu morrer, não. Né? A gente vê aí várias intervenções policiais, enfim. Rapaz, é tanta pergunta, né? Vai. Não, dá para ficar. A gente porque o tempo está chegando, mas, pô, vamos... Assim, algumas dúvidas, que isso é legal, o pessoal também tem dúvida em casa. Não, eu tô com uma pergunta aqui. Eu tô com uma pergunta aqui engatilhada aqui. Tá engatilhado. Tô dando uma pergunta aqui. De 0 a 100%, quem vê Tropa de Elite, quantos por cento aquilo é real? 1%. 1% porque não, 1% porque só ali é só a parte boa. A parte ruim ninguém A parte ruim ainda não tá ainda. Tropa de Elite, a versão B, lá B. O filme Tropa de Elite foi um filme que ele trouxe assim muito, né, a questão das forças especiais, né, das tropas de operações especiais. Colocaram vocês muito em evidência, colocou né? muito em evidência, né? Tanto é Tem que gente que não gostou, né? O Maurício, eu já ouvi gente do BOP falar que não gostou daquilo porque botou muito em evidência. Porque você expôs muita coisa. Tem muita coisa ali que acontece, né? Eu falo para vocês com propriedade porque eu fiz curso de operações especiais, né? E fazendo até um link aqui com o que eu falei no começo, que meu pai ficou 6 meses lá, né? Eu sempre botei, meu pai ficou 6 meses como mendigo, eu fiquei 6 meses no curso de operações especiais, né? É pauleira mesmo? Entraram quantos, Maurício? Pesado. O meu curso nós começamos 50 e formou 11. É isso que eu ia falar. 11 só. Teve curso lá lá no BOP, começaram 35, formou 3, entendeu? Teve curso que formou 1, entendeu? Então, assim, você precisa ter uma capacidade não só técnica e física, mas você tem que ter uma capacidade de controle mental muito grande, porque você é submetido a condições de sofrimento, de teste de limite, assim, em vários aspectos, assim, absurdo, entendeu? Coisa surreal mesmo. Quais são as vantagens disso, né? Falando de uma maneira bem técnica mesmo. Toda ocorrência que você vai participar, principalmente as de alta complexidade, por exemplo, refém, entendeu? Situações de terror, explosivos, se você não tiver um controle emocional bem adequado para você desenvolver aquela técnica ali e você começar a fazer as coisas no achismo ou por medo, ou você simplesmente dá aquela paralisada na hora ali, na hora de agir numa determinada situação muito complicada, aí você corre o risco de ter um sério dano, né? Não só em relação à perda de vidas, mas até a sua, a imagem da corporação, então tem muita coisa envolvida. Então, assim, o curso de operações especiais ele é um curso que prepara o operador para essas situações. O curso ele é um curso que te coloca somente em situações extremas mesmo. É um teste, ele até muda muito suas percepções de vida, né? Porque você é submetido a condições que provavelmente você não vai ter mais. Mas você consegue entender os seus limites. Inclusive, determinada situação de onde eu posso ir. Nessa Operação Lázaro lá, teve dia que ficar 5 dias lá sem tomar banho, cheio de carrapato no corpo. Mas você tinha que desenvolver a técnica ali, entendeu? Então, você tem um controle emocional de superar essas adversidades de tempo, de condições fisiológicas, e mesmo assim, né, fazer um trabalho adequado ali para você não... Por exemplo, a gente trabalhava numa situação lá que eu falava para a minha equipe, senhores, nós vamos entrar no mato, a possibilidade do cara nos ver primeiro é muito maior do que a gente vê ele, porque ele é um cara conhecedor da região, é um cara que é mateiro, né? A gente está em equipe, a gente pode ter um operador aqui que ele vai tomar um tiro, pode vir a falecer, a gente vai ter que fazer uma intervenção, a gente vai ter que ignorar essa situação e todo mundo estava ciente disso, entendeu? Porque isso nos preparou para essa situação. Isso nos deixou nessa condição de capacidade de controle emocional para lidar com situações de altíssimo estresse, né? Operações de alta complexidade. E a gente sabe que ocorrências dessa natureza são coisas que elas evidenciam muito o trabalho da polícia. Vou dar um exemplo para vocês aqui, ônibus 174. Quem é que não lembra disso?
né? Tava no Rio, eu lembro. Depois daquela situação lá, o BOP do Rio de Janeiro fez uma mudança drástica na questão do gerenciamento de crise. Quem não lembra aqui na situação Eloá, né? Então, são ocorrências, são icônicas, né? Elas marcam, né? Marcam muito, porque você expõe a polícia ali. Então, imagina você chegar num cenário, vou dar um cenário do BOP aqui do DF. A gente já chegou numa ocorrência com refém, ali na Asa Sul, que a porta estava barricada, não tinha como entrar, não tinha como você explodir a parede, que muitas vezes você tinha um cara lá dentro com um refém, a única forma de você entrar, o cara, acho que era do 2º andar, era só por cima do prédio. Então, você tinha que desenvolver uma técnica de rapel, entrar rápido pela janela, parar, efetuar um tiro preciso, porque você ainda pode errar e atirar na sua vítima. Tudo isso, tudo muito rápido, em questão de segundos. Elaborar, né? Num ambiente onde é que tem gente filmando, tem a população olhando e tudo mais, ou seja, se você não tiver um treinamento muito consistente, né, de muita repetição, e um controle emocional para lidar com isso, você faz besteira. Porque se um operador desse entra, erra um tiro, toma um tiro, né, ou mata um refém, minha amiga, acabou o batalhão. Acabou. Tá acabado. Então é muito difícil, né? Você tem que ter um controle emocional muito grande. Alguma vez, Maurício, você já passou por uma situação de assalto? Já passei por situação de assalto. Assim, na época, na verdade, quando eu passei por assalto foi quando eu era garoto, né? Depois que entrei na polícia, eu acabei fazendo vários cursos, né? Eu fiz curso aqui, fiz curso em São Paulo, já fiz curso nas Forças Armadas também, na Marinha, no Exército. E aí a gente, nesse dia a dia de rua ali, que a gente vai vendo, inclusive, né, tem aquela máxima, né? Sabe aquele que aprende com o próprio erro, mais sabe ainda do que aprende com o erro alheio, né? Então, eu vi várias intervenções inadequadas de amigos meus, ou de próprios vídeos que a gente vê de policiais que a gente conhece ali, que foram assaltados, foram mortos, né? Fizeram a intervenção errada, acertou outras pessoas que não era para acertar, enfim. Só que na hora é difícil você falar, né? É uma situação muito complicada. Não tem como você julgar, se eu tivesse lá seria diferente. Não tem como você falar isso. Só que isso serve de ensinamento. Então, a partir disso, a gente eu, no caso, né, e vários outros assim, a gente tem algumas coisas que a gente incorporou à nossa rotina de vida. Exemplo, vamos supor, eu cheguei aqui agora, né? Antes de eu estacionar, eu olhei se de repente não tinha alguém estranho dentro, tudo mais. Desço do carro muito rápido. Chego na frente do meu prédio lá, por exemplo, eu não aponto o carro para dentro da garagem, eu deixo o carro em posição de saída, depois que o portão abre que eu entro. Eu passo na rua, às vezes, assim, eu vejo um cara estranho, eu não paro, eu sempre passo direto, volto. Então, assim... São pequenas coisas, né? Exatamente. É um cara ali que, de repente, deu um toquezinho na traseira do meu carro atrás, é muito tarde, eu não vou parar. De repente, o cara fez isso de maneira proposital para você parar, descer, o cara te assaltar. Entendeu? De repente, está à noite, você de longe está procurando o carro, tentando ali abrir o carro no controle, o carro já pisca de longe, o vagabundo está escondido atrás, já entra. É você chegar para você entrar dentro do seu carro ali num comércio e você só olhar para o seu carro e não ver quem está do lado. O que os criminosos estão fazendo muito hoje? Ele quer roubar seu carro, ele para o carro dele do lado e fica ali dentro. Quando você entra, ele desce do carro, rouba seu carro e leva, entendeu? O problema não é só roubar, o problema é, às vezes, você se assustar, ele achar que você reagiu e o cara te atira em você. Então, muitos desses procedimentos, mais tantos outros, eu incorporei à minha rotina, né? Eu, por exemplo, eu chego num estabelecimento comercial, eu não fico de costas. Eu sempre entro e fico de lado. Eu treino muito a minha arma, ela sempre está comigo, para eu fazer um saque rápido. Eu olho ali num restaurante, já vejo uma mesa, um lugar onde eu posso sentar mais longe, que se o cara chegar para roubar, eu já vou conseguir olhar ele de longe, saber como é que eu vou agir para eu ter... Se eu tiver 2, 3 segundos para pensar, isso é uma eternidade para você fazer uma reação adequada, entendeu? Eu tento fazer com que o fator surpresa não seja contra mim. Porque se ele for contra mim, provavelmente isso aí pode dar uma tragédia. Então, assim, depois que eu incorporei essas coisas na minha vida... Nunca mais passou. Passei. Evita certos lugares, né? Você começa, Evita certos lugares, exatamente. Ó, eu já tive uma situação ali em Fortaleza, que a gente entrou numa casinha de forró lá. Isso foi em 2013, na época ainda. Estava mexendo no negócio de Copa das Confederações. A gente entrou, aí um amigo meu já deu mole. Ele viu lá, a polícia entra de graça, aí pegou e deu uma carteirada. Porra, cara, vacilo, né, velho? Não tem necessidade, né? Não tem necessidade. Aí entrou, vocês são tudo polícia? Não, a gente tá todo junto, é polícia.
Aí o cara entrou, aí o cara já olhou. Rapaz, eu não sabia que a gente estava dentro de uma comunidade dominada pela aquela facção criminosa Amigos do Estado, que é a maior facção criminosa que tem em Fortaleza. Não sabia, Não o conhece taxista o local? levou, não conhecia. Meu irmão, tô lá sentado lá, bicho, olhando, eu sempre fico muito. E aí já ficou tenso, né, Maurício? Já fica tenso. Já fiquei assim, os caras não ligaram muito. Só que assim, eu tenho minhas manias, por exemplo, eu costumo não ficar muito com minhas costas livres, assim, eu fico incomodado, eu sempre fico com as costas na parede, né? Você diminui ali seu raio de responsabilidade, né? Diminui para 180 graus, fica melhor, você consegue olhar. Rapaz, aí daqui a pouco, quando eu vejo, eu só vejo ali. Aí a gente espalhou e tal, daqui a pouco eu vejo os caras apontando o dedo para os meus amigos. Ó, aquele cara lá, como se fosse, aquele cara lá. Aí chamou um cara assim, um cara que estava sentado. Aí vieram até os próprios seguranças da festa. Chegaram nele e ficaram olhando para ele assim. Falou, ó, conversou no ouvido dele, olhou, ele já levantou e ficou assim, né? Quem é o cara? Aqueles ali, ele ficou apontando meus amigos. Quando eu vi, já tinha uns 2, 3 caras perto de cada um amigo meu. E os caras ali dançando, cara, e nem olhando. Eu falei, puta merda, agora deu merda, né? Eu olhei o volume na cintura dos caras, todo mundo com o volume na cintura, tava todo mundo armado. E eu tava com minha 40 aqui na época e os caras não vieram armados, esses amigos meus. Eu falei, agora lascou, hoje vai dar merda. Aí o que eu fiz? Cheguei no amigo meu e falei assim, ó, deixa eu te falar, olha aquele cara de azul, aquele cara de branco e aquele cara de estrada. Presta atenção nele pra tu ver. Olha o que ele tá fazendo lá com o tal lá, olha lá, ó. Caralho, meu irmão, aquele cara vai pegar, ele vai, pô. E tem mais 3 atrás de você também, viu? E agora tem atrás de mim, que eles me descobriram. Falei, meu irmão, nós vamos sair daqui agora. Mas aí é o seguinte, é aquela velha história, igual animal, né? Se você tiver o comportamento de presa, aí o predador vai te pegar. Você tem que ter comportamento de predador também. E aí eu falei, meu irmão, agora nós vamos tudo ou nada. Juntei os caras, ó, vamos juntar, quando eu olhar, a gente vai juntar uma fila e nós vamos sair daqui de dentro da boate, vai ficar um atrás do outro, eu vou ficar de costas, que sou eu que estou armado. Quando o cara vier para cima de mim, aí eu dei uma de doido, né? Aí eu virei, a gente já foi andando, eles vieram atrás da gente, aí eu já fiquei de costas assim, aí foi saindo, né, dessa casinha de show lá, aí o cara veio, eu falei, o que é, meu irmão? Qual é a sua? Ele falou assim, tu é polícia? Polícia o quê, rapaz? Quer arrumar confusão? Tá ficando doido? Pensando que eu tenho medo de você, meu irmão? Quer puxar o quê na cintura? Deu uma de doido, mas na verdade tava... Passava Meu amigo, não passava nenhum átomo com vaselina. Meu irmão, tive que dar uma de doido, cara. Aí falou, meu irmão. Aí o bicho, eles pararam assim, qual é a sua? E ficaram ali discutindo, gritando, falando alto e tal, não sei o que lá. Sai, meu irmão, vamos sair fora aí, ó. Vai curtir a vida de vocês, ninguém quer confusão aqui não. Agora quer arrumar confusão, vamos encher de polícia isso aqui e tal. Dei aquela pressão mesmo. Bicho, a gente entrou no táxi, nós estávamos em 5. O táxi, não, só pode 3. 3, meu amigo, foi todo mundo lá um em cima do outro. Entramos e vaza daqui. Nessa boate, só para vocês terem uma ideia, na outra semana, depois se quiser pesquisar aí nessa época, teve uma chacina lá, morreram acho que foi 18 pessoas, cara. Numa guerra que teve lá. Resumindo, ali era um ambiente perigosíssimo. Né? Perigosíssimo. Vocês estavam na casa do inimigo ali, nem sem perceber. Exatamente. Então, assim, tá vendo como é um detalhe? Pô, se eu não tivesse ido para lá, não teria acontecido isso. Se eu tivesse, de repente, bebido, não tivesse preocupado com isso, provavelmente, meu irmão, era... E a tendência deles era fazer alguma coisa ali, que eles estavam na casa deles, né? Eu acho que ali a gente provavelmente poderia ser sequestrado. Ele ia botar arma aqui na nossa... Aqui, meu irmão, me acompanha, vamos ali, ia levar a gente para um canto ali, ia saber quem era, roubar, levar tudo, esculachar, polícia, subir para dentro da comunidade daquela, aí, meu amigo, aí provavelmente a gente ia estar dentro dos pneus ali queimando, né? Aí não dá. Não tem. E para a gente já chegar, indo para a nossa parte final, Maurício, como é que a tecnologia entrou no cara lá da matemática e aí como é que a tecnologia entrou na sua vida? Essa parte é boa, né? Na verdade, assim, né? Desde garoto, né? Eu sempre gostei muito de games, né? Desde garoto, eu jogava muito Street Fighter, né? Street Fighter, Mortal Kombat. Sempre gostei muito de jogo de luta, jogo de nave, esses jogos de plataforma. Tanto é que meus filhos estão, né? Tá tudo aí jogando. Então, assim, eu sempre gostei muito disso, né? E também a matemática, ela me trouxe muito conhecimento em relação a finanças. E aí, quando eu voltei para a UNB já em 2015, teve um professor de educação física lá, acho que é Ricardo o nome dele. Aí ele pegou e ia ter a semana acadêmica. Aí na semana acadêmica lá, ele ia fazer uma palestra assim, como é que é? Educação financeira para profissionais da educação física. Não tinha nada a ver, para qualquer um, né?
Falei, rapaz, vou lá conhecer. Pô, essa palestra dele foi assim uma coisa que abriu muito a minha visão em relação às finanças, né? E aí, depois dessa palestra aí, eu comecei a estudar como é que era o mercado, como é que funcionava e tudo mais. Comecei a tomar um monte de stop loss aí na vida. Só que em 2017, eu já olhando isso, eu tive acesso a um... Mas assim, voltando à parte de tecnologia, para a gente chegar à parte... Porque a questão dos criptoativos, eles têm tudo a ver com a tecnologia, Claro. né? Eles têm tudo a ver. Principalmente agora com os GameFi e tal, os NFT. E aí eu comecei a me interessar muito por isso, né? Já em 2017, depois que eu li um artigo da Empíricos, na época lá, de alguns membros da Empíricos, tinham ido lá na Ásia, conheceram a criptomoeda e tudo mais. Aí foi aí que eu entrei na Binance na época, né? Comecei ali a investir e tal, pequeno ainda. Um amigo meu também me ensinou muita coisa, ele já investia em Bitcoin à época. Se eu soubesse, eu estava rico hoje, né? Um desses amigos meus, vocês terem uma ideia, ele já chegou até a 1.000 Ethereum. Ele teve 1.000. Aí, na época, ele até negociava, até pelo próprio Mercado Livre e tal, os caras trocavam nas carteiras ali. E aí, nessa brincadeira, assim, concomitantemente a isso, eu estou falando dessa parte de cripto, que é uma coisa que é mais assim, atual, eu também sempre tive muito focado em relação às tecnologias voltadas à polícia também, né? Né, ambientes de realidade virtual, por exemplo, apesar de não ter experimentado, mas sistemas de câmeras. Pô, vocês terem uma ideia, né? Eu já fui para Israel, fui para o México, fui para África do Sul. A gente mexia muito com o negócio de blindado, né? Tive acesso a muita tecnologia voltada a isso também. Tinha uma tecnologia muito interessante, principalmente para a área de inteligência, por câmeras câmeras no formato de adesivo. Que isso? Formato de adesivo. Impressionante, cara. Impressionante. Você colocava qualquer carro, esses adesivos fixados ali nos vidros do carro, e eles faziam imagens em tempo real, né? Sistemas de detecção de som, onde, por exemplo, de câmeras, onde qualquer tipo de som, a câmera ela se dirigia para aquele local, né? Ela tinha uma rotação ali de mais ou menos 270 graus. Qual a aplicação disso aqui? Por exemplo, um ambiente de favela no Rio de Janeiro, onde você tem áreas conflagradas e tudo mais. A partir do momento que você tem um disparo, essa câmera ela direcionava para esse local do disparo, por conta dessa captação desse som, e ela tinha um zoom absurdo. Então, o zoom assim, era quase que milimétrico. Você conseguia ver até a cara do cara que estava dentro de um barraco daquele lá. Ou seja, isso para você fazer identificação de alvos é muito bom, né? Essa é a questão da tecnologia que me trazia muito, assim, trouxe uma coisa que me deu muita percepção da necessidade disso do aparato policial. Voltado para a questão dos criptoativos, né, blockchain, coisa desse tipo, foi uma coisa que eu comecei a me interessar mais mesmo em 2020, onde eu comecei a olhar muito mais direcionado para isso e entendi a questão da disruptura do mercado tradicional. Né, porque você via ali a questão do Bitcoin, né, que é a moeda mais tradicional ali das cripto, né, ali o tanto que ela cresceu e o tanto que ela abriu, porque o Bitcoin, na verdade, ali não é só a questão do Bitcoin, foi a blockchain que fez toda a diferença, exatamente, né? Onde você tinha ali a questão daquele bloco, ele ser somente seu e enfim, e você tem toda uma estrutura ali de criptografia que te dá uma segurança muito grande. O problema é que o Bitcoin ele acabou sofrendo muito por questões de má interpretação ou pessoas sem índole, né? Desonestas, exatamente, né? Associaram a pirâmide, associaram a lavagem de dinheiro, associaram a uma série de outras coisas. Eu vejo que isso é uma coisa que hoje ainda funciona como uma espécie de freio. A gente ainda está naquele abismo, né? Isso, da tecnologia, da curva da tecnologia, né? Ainda tem muito preconceito, né? Muito preconceito. E aí eu comecei, né, nesse mercado e tudo mais, a estudar muito, profundo. Tanto é que hoje meus ativos, é loucura isso, né? Meus ativos hoje, assim, então praticamente está tudo em criptoativo. Mas quanto mais você estuda, mais você vê isso, porque mais você entende que o sistema que a gente está tradicional é um sistema que a gente é o hamsterzinho correndo na rodinha e o governo, independente se é esquerda, direita, centro, o mundo, os bancos centrais do mundo, controlam tudo. Eles brincam de banco imobiliário. E quando você entende isso... Cara, a inflação nada mais é um imposto.
O governo injetou dinheiro no mercado e precisa tomar esse dinheiro de volta, no mundo todo. A inflação é um imposto disfarçado. Então, porque o que acontece? As pessoas, só uma opinião minha aqui, cara, o nosso maior bem é tempo. Você chega para o cara e fala assim, cara, eu quero um dia da sua vida. Pô, um dia, cara, mas pô, eu tenho que ficar com a minha família, com meus filhos, tudo. Então, tudo isso pesa. A partir do momento que você consegue ter mais liberdade financeira, quer dizer o quê? Você precisa de menos tempo para ter mais dinheiro, então você pode ter mais tempo livre. Exato. O que acontece com os governos, bancos centrais? Eles, com a inflação, o teu tempo perde valor. Então, você tem que trabalhar mais para ter o mesmo dinheiro, para poder ter a mesma vida. Então, ele consegue te manter meio que refém. Cara, o mundo funciona dessa forma. Quando você consegue entender isso, vai. E as criptomoedas, elas vieram quebrando isso. E isso incomoda. Né? Você está incomodando o grande, né? Vamos dizer assim. Mas, aos poucos, estão se rendendo. Eu acho que não tem volta, é a minha opinião. Eu acredito que não tem volta, não, porque, assim, não só a questão da própria cripto, né? Muita gente ainda tem um conhecimento muito superficial isso, mas você vê, né? Assim, o alcance disso é um alcance absurdo, né? Você consegue hoje a blockchain, você usa praticamente aí, né, em qualquer coisa que você possa fazer, você tem como você usar esse tipo de tecnologia, né? Desde a questão de um controle de, sei lá, logístico em algum, até uma cautela, na própria cautela ali, a gente tem aquelas coisas muito tradicionais ainda de papel que um dia desse eu fui entregar um armamento lá e tudo mais, os caras foram procurar a minha guia, onde é que estava a guia. De repente, se eu tivesse ali alguma coisa associada à blockchain, porque às vezes alguns sistemas desses são relativamente simples de se fazer. Não, com certeza. Relativamente simples de fazer. Eu teria uma coisa segura, que aquele armamento era meu e eu poderia identificar ele onde eu quisesse. Se tivesse um contrato inteligente que registrava aquilo na blockchain, acabou. O Maurício pegou aquele armamento, você veio e fez a condição, você fez a transferência, rompeu o contrato, finalizou o contrato, acabou. E ficou registrado na blockchain. Pronto. No dia tal, o Maurício pegou aquele armamento e entregou no outro dia. Acabou, cara. Sim. Isso tudo é feito com a transferência de um token. Exatamente. E ninguém pode mexer. Porque hoje, ó, por exemplo, na polícia, né, trazendo até esse conhecimento para a polícia, muitas vezes a gente é solicitado judicialmente. Ó, eu quero o livro de registro de entrega de arma de fogo, tal dia, de armamento, de viatura que saiu. Aí, às vezes, tem muita coisa registrada em papel, ou se não em sistemas que eles estão em rede, mas eles são modificáveis, são editáveis, entendeu? O cara paga um campo, tira outro campo. Nesse daí não, está registrado naquele período, acabou. Cara, eu tive a oportunidade, pegando um gancho aqui da blockchain, sei que a gente está com o tempo estourando, conversar com o superintendente da Polícia Federal do Amazonas, na época, e ele falando o seguinte, que esse era uma vontade dele de usar a blockchain no crédito de carbono, porque era um banco só, e eles foram atacados e alteravam, e aí ficava difícil você saber quem tinha mudado ou não tinha mudado. Exatamente, né? E fica tudo registrado. Então, assim, hoje, né, as criptomoedas, assim, os criptoativos, eles fazem parte da minha vida financeira ali. Eu tenho minhas NFT, eu tenho minhas famílias ali, Mobox, eu tenho minhas navinhas do Star Atlas ali, estão tudo lá, mas não está minerando nada. O cara sabe bem. Tá ruim. Eu tenho minhas NFT ali. Eu escapei de ganhar uma grana grande com isso, mas consegui ganhar muita coisa. E hoje, para mim, é uma coisa que faz parte da minha vida, né? Principalmente agora em relação aos gamers, né? Porque o game é uma coisa assim que é fantástica, né? Fantástico. E realidade virtual, já experimentou, não? Rapaz, eu vou te falar uma coisa. Uma vez eu fui ali ver aquele Resident Evil 7, acho que foi o 7, não sei, que é de realidade virtual, mas um pouquinho só ali, mas assim mesmo profundamente não. A gente veio para conhecer, né? Vamos conhecer, né? Botar uma joia então? Vamos lá. Vamos ver. Vou apanhar lá. Tudo que eu falei foi mentira. Tá dando ganho. E aí, Maurício, dentro do campo, hein? Olha aí. Aí o time entrando. Que maneiro. Olha só, velho. Caraca, bicho. Que maneiro. Interessantíssimo isso aqui. Agora eu tô aqui bem no meio do campo, né? É. Muito maneiro. Vocês já vir com a bola aqui, vamos ver. Ele tá lá no estádio. Tá. Cara, que maneiro, velho. Fala com o juiz aqui.
Pode botar aqui, juiz, ó. Pô, tem, isso aí é um só. Tem os jogos de boxe, por exemplo, cara, que você... É sensacional, né? Os de boxe interagem, né? É. Atrás do campo agora, né? Caramba, velho, que maneiro, cara. Isso aí é a tendência, Maurício. Eles vão vender ingressos nesses locais. Você assistir o jogo com óculos na vida real. Sim, sim. Eita. Outra experiência, né? Pô, é outra coisa, cara. Parece que você tá dentro do campo acompanhando tudo aqui. Muito maneiro. A galera aquecendo. Caramba, velho. Que massa isso aqui, mano. Aí, ao invés da Globo mandar, ao invés da Globo Olha só, velho. ou da Bandeirantes ou do SBT mandar o repórter pro jogo, o repórter faz o jogo do Brasil, ó, como se estivesse atrás do gol. Exatamente. E ele vê tudo, né, Bruno? A comemoração, como é que o cara Você comemorou. gastar passagem, hotel. Pô, eu vou cair aqui, me segura aí, meu Deus. Não, relaxa, você. Caraca, bicho, que negócio sinistro, velho. Eu não caí na mesa. Não, eu tô olhando aqui. Vou tentar manter aqui uma posição aqui mais ou menos assim. Sinistro, né? Porra, sim, isso aqui, cara. Tem um cenário da favela, cara. Aí você sobe no morro, você vai andando. Essas marcações aqui é o quê? É tipo um alvo, eu acho. Não sei se é Esse é um alvo, alvo. aí você tá treinando. Ele tá só te mostrando. Você pode jogar contra o computador daqui a pouco. Tem que acostumar com isso aqui. É, porque primeiro Isso você é tem- foda. Isso não. Cara, eu quero que vocês filmem esse negócio de novo. Me mostra como é que ficou. É que, pô, ele é operacional, ele ele vai foi- lento, né? não. Eu vou que nem um louco. Olha lá, aí, olha lá, ele achou lá. Ih, matou o cara aí. O cara é bom, bicho. Até parece que trabalha com isso, né? 5 pontos. Pô, bicho. Ela tá pegando a parede aqui, velho. Um pouquinho de nada. Ah, miserável. Agora sim. Uma bala só. Caraca, bicho. Tem que ver como é que tá minha munição aqui. Deixa eu ver. Cara, olha que maneiro, cara. Olha a arma aqui, ó. Pô, eu tenho um fuzil plataforma R, cara. Eu tenho um T4. Opa. Peraí. Caralho, velho. Uma coisa aí. Não tá pegando ali. Caralho, velho. Ele tá indo não. É porque ele tem um cantinho de parede que tem que abrir um pouco mais, é do jogo, né? Se eu abaixar aqui, ele abaixa, né? Vai abaixar pra você ver, ó. Vamos ver. Que legal, cara. Cara, parece que tô com a arma na mão. Vou te falar, meu irmão, que negócio. É diferente daquele igual do stand de tiro, né? Porra, meu irmão. Bem diferente. Porque porta aqui é foda. Ixi, acabou a munição. É, aperta esse aqui de cima. É esse aqui. Ah, cara, tem coisa amanhã já. Aí já tá mais rápido que você, né? Já, pô. Pô, joga aqui há 2 anos. Pega a faca às vezes. Que massa isso aqui, cara. Cara, peraí, deixa eu ver aqui. Aí pegou na cabeça. Putz, ali, ó, os caras ali do lado, ó, velho. Caraca, bicho, o cara do meu lado, né, já tá morto há muito tempo. Pô, agora você tá fazendo certo, fazendo treinamento. Eu vou jogar logo, jogo online. Ô, bicho, não, velho, porque tu fica tonto, cara. Eu tô todinho aqui, velho. Ô, bicho, olha daí. Tá pegando a mãe, né, o Maurício? É, cara, tô pegando aqui, mas eu vou te falar, viu, Adriano? É muito grosso aqui, cara. Cara, que negócio. Tem granada? É, eu não falei isso aí. Deixa eu tirar ainda aí. Aí. Preso lá. É porque tá... Ah, eu tenho perto de uma parede aqui, velho. Ah, quando vai chegar perto da parede, meu Deus. Ó, vamos ver se eu consigo fazer rápido aqui uma recarga, ó. Brinca.
Mas você viu no cinto de utilidade aí, tem faca, tem granada, ó, quer ver? É verdade, deixa eu ver aqui. Como é que ele faz pra... Ah, aí, ó. Não, acho que tem que pegar mais em cima, né? Não. Ah, é ponto botão. Qual botão, Adriano, pra pegar a granada? Ah, pegou já. Aí Agora pra pra lançar. Solta o fuzil. Puxa agora o pino. Aqui, né? Esse aí, eu acho que é esse. Cuidado pra você não jogar com vai botar a mão na parede. Eu só arremesso aqui assim, Joga. só. Pô, corre mesmo. Aí. É suicídio, pô. Aí, galera. Pô, que maneiro. Só pegar essa parada. Ah, tem a pistola, meu irmão. É, pistolinha. Eu queria chegar perto de um cara desse e esfaquear ele. Posso só esfaquear um aqui? Beleza, galera. Tá aí, ó. Deixa eu só dar uma olhada aqui no meu armamento. Tá tudo ok. Beleza. Cara, o detalhe é impressionante, né, Maurício? Quando Impressionante. Agora vamos limpar a arma, né? Segurar aqui. Só pra tirar esse aqui. Eu tiro o dedo do gatilho. Aqui já veio com o dedo no gatilho, né? É, quando você tira, ele vai pra... Não, mas antes eu vou só jogar uma granadinha aqui que eu Agora não para pra correr. Me segura aí, meu Adriano. Eu vou meter a cara na parede. Bora. Opa! Vai explodir. Explode. É uma granada de dinheiro, de sofumismo. Então eu vou cheirar um gás aqui. Aê, galera. E aí, Maurição? Gostou dessa viagem? Rapaz, que negócio interessante, viu? Assim, a gente tava falando de disruptura, né? Eu acho que essa daí é também você trazer um ambiente virtual, né? Na verdade, que fica muito real. Então, assim, eu achei muito interessante. A gente é acostumado a assistir um jogo de futebol na frente da tela, né? Você vê ali o campo completo, às vezes você tem uma câmera, outra que muda. Ali não, você está dentro do campo. E assim, as emoções com certeza elas são diferentes. Aquele jogo que a gente viu ali era um jogo assim gravado, né? Você imagina você assistir um jogo ali do time do seu coração do jeito que você viu ali. Imagina a arena. Eu vou ficar gritando ali. Neoquímica Arena, hein? Eu vou ter que apertar pra caramba isso aí, pular, né? E caramba, assim, a gente... Pô, é claro que se eu for num país, né, como o Egito, é um país que eu sempre tive muita vontade de conhecer. Mas só da gente ir no ambiente virtual e ver, caramba, que interessante isso aqui, né? Que são coisas que acontecem no país. E você conseguir ver aquilo ali como se você estivesse num local, é bem bacana, já até abre a mente, mas... Ajudaria no treinamento policial? Ajudaria, com certeza, porque assim... Assim como a gente pode... Eu vi, né, que você pode simular cenários ou estar dentro de cenários virtuais. Na verdade, qualquer um cenário virtual, né? Você pode ser um cenário virtual, por exemplo, dentro de uma favela, dentro de uma região conflagrada, dentro de locais, puxando aqui para o lado da polícia, né? Muitas vezes a polícia vai fazer algumas incursões e você entra em locais que são construídos de forma desordenada. Se você já tem uma imagem daquilo ali, você pode se antecipar. Ó, tem um beco ali na frente, ó, tem um muro mais em cima ali, ó, tem um local ali que o cara pode fazer um ponto de observação, ou aquele local ali oferece uma proteção balística, esse aqui não. Então, assim, você tem percepções ali e você já tem uma antecipação daquele cenário que você possa enfrentar. Quando você já tem um conhecimento prévio, isso aí te dá uma vantagem operacional muito boa, né? Porque você não experimenta, né, como numa tela comum, você experimenta também sensações. E essas sensações, se você treina elas, que tudo é treinável, né? Com certeza a qualidade do serviço vai melhorar consideravelmente. Porque tem a questão do Google Earth, né, que você pode usar também. E tem diversas coisas. Pode ficar falando. Se a gente começar a falar de utilidade aqui, vai demais. Mas vamos Que lá. bacana. A ferramenta ela é muito boa e com certeza já está aí, não é nem mais o futuro, já está aí. Maurício, queria muito te agradecer a participação, tudo aquilo que você conversou aqui. Tenho certeza que a galera em casa, quem está ouvindo aí, andando, ficou sabendo muito mais, não só da história de vida, que é muito legal, daquilo que vem lá de baixo e alcança... tenho certeza que você ainda tem muitos objetivos, mas parabéns pelo sucesso de vida, de carreira, sucesso de investimento e se dê bem nos gamers aqui. Você gosta de lutar boxe? Gosto. Boxe e jiu-jitsu, gosto muito. Boxe e jiu-jitsu, né? jiu-jitsu. Dá umas aulas para Adriano, fala para Eu vou, eu gosto. Fala pra ele Cartel, seu cartel. 17 lutas, 17 derrotas, todos por nocaute. Né? Tá bem, né? Eu sou desse tipo aí também. Não, para mim, assim, primeiro eu quero agradecer muito, né? Para mim foi uma satisfação muito grande estar aqui. Foi muito legal o bate-papo, poder falar um pouco da gente e tudo mais, e conhecer essas novas tecnologias. Eu, como policial,
Assim, não tem como a gente fugir disso mais, né? A gente tem que se adaptar a isso. Toda ferramenta que vier para melhoria da qualidade do serviço, do bom atendimento policial, para o treinamento, isso aí sempre vai ser muito bem visto com bons olhos. E assim, e quanto mais a gente estiver preparado, melhor, tanto para a gente quanto para a própria sociedade, né? O policial ele tem que ter muito isso em mente, né? Que a gente lidar com vidas. E se você tem algo, né, alguma tecnologia que ela venha melhorar essa questão do atendimento, isso é muito importante. Então, eu agradeço também, me coloco à disposição e a galera quiser aí, meu irmão, alguma dúvida, alguma coisa, depois deixar contato aí, pô, estou à disposição, que puder ajudar. E parabéns aí pela iniciativa. Valeu, mano. Para mim, assim, eu não conhecia, né? Eu acredito que aqui no DF seja uma coisa mais pioneira, né? E eu vejo isso aí como assim sem limites. O alcance é uma coisa absurda. Não, a gente agradece, eu agradeço particularmente, obrigado pelo convite, a disposição de tempo, de ter vindo e conhecer, e agora que você conheceu o caminho, a casa é tua, seja sempre bem-vindo, e é bom de saber aí, quando a gente tiver qualquer novidade, te chamar para testar aí, quando você quiser vir Show de jogar, bola. trazer a garotada, fica à vontade. Tá comigo, meus filhos gastam os videogames todinho. Valeu, galera, obrigado. Valeu, obrigadão. Valeu, gente. Obrigado aí. Até a próxima. Um forte abraço a todos vocês. Valeu. Tchau, tchau. Valeu.